Amém. Delícia. Agora nós vamos então ouvir o testemunho da Vânia. E muitos de nós oramos, tiveram vários grupos orando, algumas pessoas não puderam estar essa noite conosco, mas mandou um abraço para você, Vânia, Obrigada. dizendo que a oração que me fortaleceu também fortaleceu o lar de todas essas pessoas. Passaram a crer mais, a entender que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Helenice pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E quem me conhece um pouquinho, né, Cícera, de alguns anos aí, sabe que eu não sou muito de falar em público, mas eu acho que eu consigo contar para vocês a minha experiência. Quando a gente passa por alguma experiência, fica tudo na cabeça da gente, é mais fácil de poder compartilhar, né? Eu gostaria de primeiro abrir a Bíblia para a gente, dando continuidade ao que a Thelma falou, tem um versículo que eu gosto muito que está em Apocalipse 8, o verso 4, que diz assim, eu vou ler para vocês. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. É bem completando aquilo que a Thelma falou, né? Do trono de Deus, os anjos e as orações sendo levadas por esses anjos diante do trono de Deus. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo foi, primeiro, a misericórdia de Deus, porque se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não é nada, né? E segundo lugar, são as orações. As orações sobem para o trono de Deus, os anjos as levam como um incenso suave no trono de Deus. Eu vou contar para vocês então um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho em hospital, sou enfermeira. E quando começou essa pandemia, todos os hospitais ficaram lotados, né? Tanto é que houve isolamento, todo mundo é convocado a ficar em casa. E para evitar que os hospitais entrassem em colapso, né? E eu trabalhei bastante, bastante. E até me lembro do primeiro paciente que chegou com Covid no hospital. Ele estava lá no pronto-socorro, era um bombeiro jovem, um moço jovem, no pronto-socorro, no isolamento, e ninguém queria ir, porque ninguém tinha experiência, ninguém sabia nada sobre a doença. Todos com medo, poucos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção, só uma máscara ali, um face shield, que é aquele que coloca no rosto, um aventalzinho. E eu lembro que eu falei para minha chefe, eu vou, pode deixar que eu vou, eu não vou deixar o moço lá, né, indignamente jogado lá em cima da cama. Ele estava entubado, já com sedação, bem grave. E eu fui cuidar daquele moço. Tomei todas as precauções, todos os cuidados. A gente sempre toma as precauções e os cuidados, mas a gente corre o risco, né? A gente sabe que se a gente está em contato direto com o vírus, a gente corre o risco. E a família daquele moço, depois vocês vão entender porque eu estou contando essa história, pediu encarecidamente para transferir para o hospital militar. E ele já estava entubado, bem grave. O médico falou: não, ele está muito grave, não, ele precisa ir para o hospital militar. E aí eles transferiram, e no caminho aquele jovem rapaz de 30 e poucos anos, ele veio a falecer por causa do transporte. Foi muito triste, a gente ficou muito abalado, e depois disso foram chegando casos e casos, e a gente então mergulhou naquilo, né, de plantão, de Covid e de cuidados. Então, quando foi no dia 6 de junho, eu comecei com os sintomas. Muita dor nas pernas, umas dores bem diferentes. Quem já teve aqui já vai saber o que eu tô falando. É uma dor bem diferente, dor nas pernas, um cansaço. E aí então eu colhi o exame e fui encaminhada para casa. 6 de junho isso, mais de 2 meses atrás. 3 dias depois, o hospital me ligou dizendo: olha, o teu exame deu positivo, você precisa ficar em casa 14 dias a partir do início dos sintomas, que tinha sido no dia 5. Então eu fiquei em casa tomando todos, né? O médico me fez a prescrição, tomei a azitromicina, me fizeram uma bomba de corticoide, tomei muito corticoide, o Tamiflu, que corri o risco também de H1N1. E aí fiquei em casa os 14 dias. Um dia eu não passei muito bem, acabei indo pro pronto-socorro, estava muito cansada, com falta de ar, fez tomografia, que deu normal, vim para casa, acabou. Pensei, né, eu estou curada do Covid. Graças a Deus agora, né, não passo mais por isso, que é o que a gente pensa, né, eu já estou imune.
E aí um mês depois, aí quando eu cheguei no hospital para trabalhar, qual é o pensamento da chefia? Olha, ela já teve, ela já está imune, então onde que ela vai ficar? Na UTI dos Covids. E lá fui eu, né? Depois de tomar um monte de corticoide, fui para a UTI dos Covid, a UTI dos Covid. Logo de cara, um plantão de 12 horas. E aí trabalhei mais um mês completinho quase, basicamente, um mês e pouquinho. Quando foi no dia 14 de julho, um mês e uma semana depois, desculpa, eu comecei com uma dor nas costas, assim, uma tosse intensa, uma dor nas costas e aquela tosse. Aí eu ainda falei pro meu esposo, falei, amor, nossa, mas eu já tive Covid, né? E que gripe é essa agora? Puxa vida, mas não tô aguentando de dor nas costas, uma dor nas costas horrível, tão horrível que não tinha posição. E aí no dia 14, isso foi no dia 13, no dia 14 eu levantei, e nunca na minha vida profissional, há mais de 30 anos que eu trabalho em hospital, nunca na minha vida eu disse assim, olha, eu não vou trabalhar hoje, porque eu tô muito mal. E naquele dia eu passei uma mensagem para minha chefe, falei, olha, eu não tô aguentando de dor, eu tô muito mal, eu tenho que ir pro pronto-socorro, eu não vou trabalhar hoje. E não fui. Achei, é uma gripe, né, eu vou melhorar. No dia seguinte, um pouco pior, aí meu esposo me levou no pronto-socorro, o médico falou, olha, você já teve Covid, mas enfim, né, vou te dar aqui uns remédios para gripe e você volta para casa e a gente colhe o exame de novo. Colheram o meu exame de novo. No dia seguinte, eu estava ainda um pouquinho pior, 2 dias depois, em casa, dor nas costas, tosse, muita tosse, coriza. Fui eu de novo pro pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, eu já levei o papel, né? Eu falei, olha, eu já tive Covid, mas esse mês eu colhi de novo, o resultado, né, do anterior tá aqui, e tá aqui o protocolo do que eu colhi há 3 dias atrás. E aí eu não aguentava de dor, o médico falou, bom, então vamos escolher uns exames de sangue. Nos exames de sangue já vieram todos alterados, enzimas de fígado. E ele chamou meu esposo e falou, olha, ela vai ficar, porque tá com os exames muito alterados, a gente precisa ver o que que é. E aí nesse meio tempo que eu estava no pronto-socorro, saiu o resultado do novo Covid, que veio positivo de novo. E aí eles falaram, bom, ela vai ficar, né? E eu fui internada então no dia 17 de julho. Fiquei uns 2, 3 dias no quarto, né, sozinha, porque não pode acompanhante. E aí só fui piorando, falta de ar, falta de ar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não me lembro do dia que eu fui transferida pra UTI, eu não me lembro de nada. Eu acho que a falta de ar e a falta de oxigenação no cérebro era tanta que eu não consigo lembrar de quase nada. Eu só me lembro que eu estava lá na UTI. E aí a médica falou pra mim, olha, você precisa... Me tentaram de tudo. Pronaram, né, que é virar de barriga pra baixo, pra não pressionar o pulmão. Não consegui, não deu certo. Colocaram ventilação de alto fluxo, não invasiva, não deu certo. Colocaram outro tipo de ventilação que só a fisioterapia faz, não deu certo. E aí a médica falou, olha, a gente vai ter que te entubar. Eu lembro só disso, que ela me disse, a gente vai ter que te entubar. Quando ela disse isso, a gente que é da área, qual é a primeira reação da gente? Eu comecei a chorar, eu falei, eu não vou, doutora, eu não vou mais sair do tubo. Você vai me entubar, eu não vou mais sair do tubo. Isso eu me lembro que eu falei pra ela e que eu disse pra ela o seguinte, doutora, eu tenho uma intubação muito difícil. Olhem como Deus é maravilhoso, porque eu não lembro de nada, eu tava provavelmente em hipóxia e nada dava certo e eu não me lembro de nada do que aconteceu nas horas, nos dias antes. E eu lembrei que eu tinha uma intubação muito difícil, porque eu tinha feito uma cirurgia de vesícula e eu fui para o centro cirúrgico já anteriormente e eles me devolveram para o quarto, porque eles não conseguiram me intubar. E a médica falou pra mim, olha, tem que ser o broncoscopista para te intubar, você tem a boca muito pequena, você tem a abertura muito difícil, a gente não conseguiu te intubar, então a gente reverteu a anestesia e você voltou pro quarto, amanhã o broncoscopista te intuba e você opera. Foi isso que aconteceu. E eu lembrei daquilo, olha como Deus é maravilhoso, colocou na minha mente aquilo que realmente era importante. E a médica falou, você falou a coisa mais importante que a gente precisava saber, que você tem uma intubação difícil. Porque eu podia ter morrido, eu já estava em hipóxia. Se eles não conseguissem me entubar, fossem entubar como qualquer um dos outros que eles entubam normalmente, provavelmente eu teria morrido, não teria dado tempo. Então ela chamou o broncoscopista, me entubaram. E aí o meu marido falou quando eu tive alta, né, ele me contou, ele falou, olha, o dia mais difícil, mais triste da minha vida foi ter saído do hospital com 2 sacos, né, com os teus pertences, porque quando você é transferido para UTI, você não vai com nada, nem roupa, nem chinelo, nem sapato. Eu saí naquele dia
com 2 sacos na mão. Foi o dia mais triste da minha vida. Ainda brinquei com ele, falei, amor, ainda bem que você não saiu comigo dentro do saco, né? Porque já pensou, né? Porque foi assim, os meus pertences. E aí eu fiquei entubada 8 dias. Deus é tão maravilhoso, porque não sei quem conhece aqui o procedimento traqueostomia, que é um furo aqui, né? Que a pessoa respira por aqui com uma cânulazinha. 8 dias é o tempo máximo que se deixa o paciente no tubo e depois disso vai para a traqueostomia. Eles tentaram me estubar umas 2 vezes e não conseguiram. Eu estava com sedação muito pesada. Tanto é que eu não lembro de nada durante os 8 dias. Aliás, eu lembro de uma coisa. A gente que é mãe, né? Eu vou repetir isso aqui, que algumas pessoas já ouviram eu falar isso. Eu, mesmo entubada, sedada, a única coisa que vinha na minha cabeça é, meu Deus, por favor, não deixa minha filha ficar sem mãe. Eu tenho uma menina de 12 anos. Eu acho que o que a gente pensa, primeira coisa que vem na cabeça da gente, acho que são os filhos, né? E Deus é tão maravilhoso que nesses dias todos que eu fiquei do dia, acho que 17 dias na UTI, todos os dias um médico da nossa comunidade NIPO, que trabalha no Hospital Alvorada, que eu fiquei internada no Hospital Alvorada, ele ia me visitar. E segundo informações, né, porque eu não me lembro, eu só me lembro quando eu fui estubada numa sexta-feira à noite que ele chegou. Os outros dias anteriores eu não lembro de nenhum dia. Deus mandou esse anjo todos os dias, e todos os dias, segundo o pessoal do hospital, segundo os médicos, os enfermeiros, ele fazia uma oração por mim, ele colocava um salmo no celular e ele colocava um hino. Tanto é que no dia que eu fui estubada ouvindo um hino, que eu não me lembro, mas ele colocou um hino no momento que eu fui estubada. Olha como Deus é maravilhoso, os irmãos maravilhosos da igreja que a gente tem, colocou esse anjo na minha vida. E aí então, depois de 8 dias, no momento certo, eles conseguiram, eu fui estubada. E aí eu lembro que na sexta-feira eu fiquei tão confusa, eu achava que noite era tarde era noite, a gente perde completamente a noção. Eu olhava para fora, eu olhava para o relógio e tudo era tão confuso. E aí ele chegou, e um dia antes eu achei que era sábado, não sei porque eu achei que era sábado. E eu estava num quartinho de isolamento e eu falei assim, o pessoal vinha, a gente vai colocar ligar a televisão para você se distrair. E eu falava assim, não, eu não quero, porque na minha cabeça aquele dia era sábado. E eu precisava guardar o sábado, mesmo no hospital. E eu, não, eu não quero. No dia seguinte, chega o irmão Shen, né? Como todos os dias ele foi lá com o celular dele, colocou um hino para eu ouvir. E ele falou assim, Vânia, você sabe que dia é hoje? Eu falei, sei. Aliás, à noite daquele dia. Eu falei, sei, Shen, hoje é sábado. Ele falou, não, Vânia, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Eu falei, nossa, mas eu guardei a sexta-feira eu achando que era sábado. E aí, depois disso, eu fiquei na UTI mais alguns dias e demorou um pouquinho para ir pro quarto. Tive uns probleminhas de delírio, porque eles me sedaram muito, então eu fiquei muito agitada, tive que ficar amarrada, dieta por sonda, catéter central, sondinha para fazer xixi. Enfim, aquele kit UTI que quem é da área vai conhecer, mas quem não é da área tem um pouquinho de noção, porque, né, talvez já visitou alguém na UTI. E Deus foi tão maravilhoso, porque a tomografia que eu tinha feito mostrou que eu estava com comprometimento de mais de 50% do pulmão. O pulmão estava muito ruim. Eu vou falar para vocês, nos pacientes que estavam com uma tomografia no nível que a minha estava, os pacientes que eu cuidei no hospital, nenhum deles sobreviveu. E Deus é tão bom que me deu mais essa oportunidade, né? Ele deu com a misericórdia dele e com as orações dos irmãos. Eu só fiquei sabendo de toda a mobilização, de todo mundo que orou por mim, os grupos. E a gente é uma grande família, né? Da Igreja Adventista, tem os amigos, não só da Igreja Adventista, mas a família, ou várias outras religiões, até acho que Candomblé orou por mim. E eu acho que tudo é válido, né? Quando você, de coração, você pede a Deus. E várias pessoas que oraram por mim, depois que eu fiquei sabendo que no grupo da comunidade árabe tiveram mais de 10 mil visualizações, mais de 500 compartilhamentos. E a nossa família é uma família tão grande, tão maravilhosa,
que nós oramos uns pelos outros. E eu acredito que primeiro foi a misericórdia de Deus que fez isso pela minha vida, que me deu mais uma chance de melhorar, uma chance de ser uma pessoa melhor, de ser uma mãe melhor, de trabalhar mais para Deus, né? Porque nessa pandemia, como eu falei para vocês, a gente trabalhou tanto que porque todo mundo saía de licença, um pega, outro pega, outro pega, então dobrando plantão, exausta, e aí quem fica para trás, né? A família fica para trás, as coisas de Deus ficam para trás. Eu acho que Deus me deu mais uma chance, também me mostrando aquilo que eu precisava melhorar, aquilo que eu precisava, minha filha, acorda, né? Deus em primeiro lugar na sua vida, depois a sua família, e terceiro lugar o seu trabalho. Por mais que as pessoas precisem de você e precisem que você esteja lá, mas tem prioridades, né, na vida. E voltando agora um pouquinho no caso do rapaz que eu contei para vocês do começo, no dia que eu fui entubada, o meu convênio queria me transferir nesse dia. Eu tinha contado essa história pro meu esposo em casa. Eu falei, nossa, amor, aconteceu assim, um rapaz, né? Depois que eu dei um trato nele, aí a família quis transferir, ele morreu no caminho, a gente ficou muito triste, um moço novo. E a família, e o meu convênio quis me transferir para outro hospital. E o meu marido lembrou dessa história. E ele falou, olha, a gente vai precisar ver, porque ela está entubada, está grave. Conversou com os médicos do hospital e eles não autorizaram a minha transferência. Mesmo assim, o convênio queria que eu fosse transferida. E aí o meu esposo acabou por não autorizando a transferência. E graças a Deus, porque o estado que eu estava não seria bom uma transferência por causa do transporte, podia acontecer algum acidente e acabar, né, tendo alguma falta de oxigenação e ter alguma sequela. Então, como Deus é bom também, que mesmo aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vê na nossa vida, acaba nos ajudando. E aí, então, eu agradeço a Deus por mais essa chance, eu acredito que eu nasci de novo. Eu saí de alta no dia 4 de outubro, no dia 4 de agosto, achando que eu tava assim super forte, né? Porque eu tava andando lá dentro do quarto, no isolamento. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi que eu precisava de um pouquinho mais de cuidado, de tratamento. Cheguei a perder 10 quilos, a maioria de massa muscular, porque eu já não era muito gorda. E acabei indo para a clínica, né, para nossa clínica, fiquei 10 dias na nossa clínica, que foi muito bom, com alimentação saudável, e mudando algumas coisas também de alimentação em casa, para fazer a alimentação mais saudável possível, e a gente tem um estilo de vida regrado, né, e se Deus quiser, continuar assim, né. E agradeço muito a Deus, muito mesmo, porque não tem como agradecer a Deus e a vocês, porque eu tenho certeza que se não fosse as orações, aquele meu choro lá antes de ser entubada, que eu não ia sair do tubo, teria se concretizado, porque realmente ficou bem grave e eu já tenho alguns probleminhas de saúde, e aí acabaram sendo afetados também pela conta dos remédios, os corticoides e tudo mais. Então é só mesmo a misericórdia de Deus na nossa vida, né, que dá mais uma chance. Então tenho certeza que eu nasci de novo, eu sei disso, né, sou uma nova pessoa. Nasci de novo no meu batismo e nasci de novo quando Deus me deu mais uma chance. E agora, né, se recuperar aí 100%, ainda não estou 100%, mas se recuperar para trabalhar para Deus, né? Para trabalhar para a causa de Deus, ser uma boa mãe, e é isso aí. Eu vou ler de novo o verso aqui para vocês, né, para a gente relembrar o versinho, que está em Apocalipse 8, o verso 4, que diz assim: E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Eu tenho certeza que foram essas orações de todos os irmãos, de todos os queridos, de todos os familiares, de todos os amigos, que foram a resposta que Deus prontamente atendeu para minha cura. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus.
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém. Vânia, ora pra gente. Oro sim. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua santa misericórdia na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelos anjos que nos acolhem, pelos anjos que nos protegem e nos guardam. Obrigada, Senhor, por todos os queridos, pelas orações. Obrigada porque nós sabemos, Senhor, que as nossas orações chegam até o teu trono de graça como um incenso suave. Muito obrigada, Senhor, nós temos muito a te agradecer. Nos ajuda a aceitar a tua vontade na nossa vida. Abençoa cada um que está aqui, a família de cada um. Abençoa também a família daqueles que tiveram a resposta não, aquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor. Que tu sejas o consolo na vida dessas pessoas, dos familiares dessas pessoas, que eles possam, Senhor, acreditar e entender da tua vontade na vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, a família de cada um de nós. Que os teus anjos sempre estejam ao nosso lado, nos protegendo. E mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Isso tudo nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.